Nem a panela de barro e de colher de pau. Se a gente for o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar. O Sensei está de volta e destaca uma arte afro-brasileira tradicional. A capoeira surgiu como mistura de luta e dança e marcou época no Brasil colônia. A arte chegou a ser proibida no Brasil, mas bastou o mestre Bimba ser apresentado ao presidente Getúlio Vargas em 1930 para a roda poder se abrir novamente. Se no passado o marco da capoeira era a preservação de uma cultura, hoje a arte registra a integração com todos os povos. Assim foi o Campeonato Mundial, disputado no Brasil, que reuniu mais de 40 países. Ginásio lotado, capoeiristas de várias partes do Brasil e do mundo. Todos eles estão aqui graças a este senhor de barba branca. Sentado tranquilamente na cadeira, ele observa os movimentos que ajudou a espalhar pelo mundo e que até hoje é difícil definir. A capoeira é uma arte brasileira. Dentro dela tem a luta, a dança, a música, o ritmo, tudo isso é a nossa arte. Ele é o mestre Camisa Roxa, um baiano da cidade de Jacobina, que fundou, junto com o irmão Mestre Camisa, um dos mais importantes grupos de capoeira do Brasil, o Abadá Capoeira, criado no Rio de Janeiro em 1989, uma arte que ele aprendeu em Salvador com o mestre Bimba, fundador da primeira academia para capoeiristas do Brasil. Ele é fenomenal, ele é o mestre Bimba, criador da regional capoeira. Hoje leva para 42 países o esporte que começou com os escravos no Brasil. A capoeira é praticada nos 5 continentes, mas o que será que faz com que pessoas de culturas tão diferentes se apaixonem por essa mesma arte? A maioria dos praticantes diz que é amor à primeira vista. E tudo começa com o som do berimbau. Estão tintim, estão tintim. Se vier aqui ouvir, vai ver que o ritmo que aqui se transmite, porque qualquer pessoa que não faça capoeira quer tentar ir fazer. Já vai sair na ginga, tentar fazer a ginga. A música, né? A história, a música cantada, a história cantada nas músicas, né? A história da escravidão, a história de ver como o homem luta muitas das vezes para conseguir paz e sossego na sua vida. Sim, o bimba é um instrumento que é muito específico, não tem na outros tipos da música, nas outras culturas. E o primeiro dia quando eu encontrei capoeira, eu gostei demais da música. Eu comecei a cantar primeiro, antes que eu comecei a aprender português. É o som do berimbau que transforma a capoeira em arte. O instrumento determina o ritmo e o estilo da luta, que pode ser rápida, cheia de energia, ou um belo espetáculo quase em câmera lenta. Nos Jogos Mundiais de Capoeira deste ano, no Rio de Janeiro, o vencedor foi o brasileiro Kikio, do Rio Grande do Sul. Além da competição, o encontro teve uma cerimônia muito especial. A nomeação de novos mestres de capoeira, um posto que leva tempo para ser conquistado. Eu acho que supera a parte física, parte técnica, conhecimento, trabalho, entendeu? Tolerância com a vida, entender as diferenças, tocar a capoeira com uma filosofia de vida. No meio dessa multidão de capoeiristas, é fácil identificar o mestre, pelo menos os mais tradicionais. Em dia de festa, eles usam terno branco, gravata e chapéu panamá. O mestre Griot, ele é um mestre que ele protege a nossa cultura, a nossa raiz, até na forma de vestir. Eu, por exemplo, me visto assim, diretamente, 24 horas. Diferente, eu me sinto nu. Eu me visto desse jeito, só que é variado as cores de terno. Às vezes é bege, às vezes é marrom claro, marrom escuro, preto, à noite.
às vezes. Agora, quando é festa, só branquinho, camisa vermelha. No centro da roda de capoeira, o nascimento de 2 novos mestres, Mestre Morcego e Mestre Charme. No centro da roda de capoeira, um ritual cheio de emoção. As cordas passam de mão em mão até chegarem aos novos mestres. Se tornar mestre é resultado de muitos anos dedicados à arte. Acho que é uma data muito especial na minha vida. São 34 anos treinando capoeira e ser formado por um grande capoeirista como é o Mestre Camisa. E uma entidade como é a Abadá Capoeira, que predomina a capoeira no mundo. Então, para mim, é uma felicidade imensa de me tornar um mestre de verdade por essa instituição. Após 34 anos de capoeira, 30 anos dentro da Abadá e ser reconhecido como mestre, como o Mestre Camisa, que é uma pessoa de nome e renome em âmbito internacional, uma pessoa precursora no mundo da capoeira, eu me sinto muito, muito orgulhoso disso daí. Então a emoção não cabe no peito. No fim da cerimônia, um momento raro no mundo da capoeira. O encontro de grandes mestres na roda. No encontro, os mestres de terno branco revivem uma tradição. Antigamente, o capoeirista era considerado um bom lutador se saísse da luta sem sujar a roupa. Na mesma roda, passado, presente e futuro da capoeira se encontram. Se você acha este trabalho importante, considere nos apoiar através do nosso clube de membros, ou por Pix e PayPal, através do e-mail museudacapoeira@gmail.com. Museu da Capoeira, pela preservação da história e cultura. Nem a panela de barro e de colher de pau. Se a gente for o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar. Saudações e seja bem-vindo ao Museu da Capoeira, né? Um velho mestre dizia, o mestre Pastinha, capoeira é tudo que a boca come. Realmente, quando a gente começa a estudar capoeira, a gente vê a dimensão dela. A capoeira está dividida em 5 pontos. Todos esses 5 pontos estão representados aqui. Roda, treino, musicalidade, filosofia e história. Nós temos muitas rodas de capoeira aqui sendo representadas, rodas antigas, rodas atuais, mas é memória corporal, musical e formas de se praticar a capoeira e desenvolver a capoeira. A musicalidade, a gente vai ter estudo dos instrumentos, a gente vai ter história dos instrumentos, a gente vai ter história da música, letras de música, mestres cantando, tudo sempre voltado para o estudo da musicalidade, aulas de percussão e etc, cursos completos. Você vai ter a parte filosófica através da oralidade do mestre e também não só de poetas, de escritores, de pessoas que falam sobre cultura popular, porque a capoeira ela é uma cultura popular também que está inserida dentro desse contexto, inclusive com memórias africanas, memórias em Portugal e memórias no Brasil. Aí vamos ter a parte histórica da capoeira, que vamos buscar lá atrás, desde os primeiros escravizados, e aí a gente entra com a história da capoeira, em sempre tudo muito dividido em playlists, tudo muito bem organizado aqui dentro do Museu da Capoeira. E vai ter treino também, você vai ter muitos vídeos de treino de capoeira aqui, aulas para iniciantes, aulas avançadas, aulas de capoeira Angola, aulas de capoeira dita contemporânea moderna, aulas de capoeira regional. Muitos mestres contribuem aqui para o Museu da Capoeira porque acreditam nesse projeto, muitas vezes fazem doação dos seus acervos também aqui, dos seus arquivos aqui para o Museu da Capoeira. O forte do museu está numa aba chamada Cursos. Essa aba você tem cursos completos do tema para que você comece um curso desse e termine com determinado tipo de conhecimento. Chegou, vá logo nos cursos e depois tem as playlists e também tem os podcasts. E às vezes fazemos algumas lives. O canal é muito completo a nível de informação. Aproveitem para poder aprender não só sobre capoeira, mas pelo Triângulo Atlântico, nossa cultura, né, através de Portugal, África e Brasil. Vejam os grandes historiadores aqui. Como é que é sustentado aqui, como é que se organiza o nosso canal? Né? Nós temos aqui um apoio comunitário, portanto a gente não tem vídeos exclusivos para assinante.
todos os conteúdos são gratuitos e são abertos para todo mundo. Não, a nossa ideia aqui principal é passar o conhecimento. Então a gente não quer represar nada. O que a gente espera é que exista um donativo consciente por parte de todo mundo que vem aqui pesquisar. Muitos trabalhos do mundo, tanto da historiografia, como da antropologia, como da capoeira, etc, saem de muitas pesquisas aqui, dos vídeos aqui do Museu da Capoeira. Então não custa nada, você faz um contributo, um donativo, através do PayPal ou do Pix, através do museudacapoeira@gmail.com, ou faz uma assinatura aqui no nosso clube de membros, ajudando aqui o Museu da Capoeira, comprando também uma camiseta, na nossa loja algum artigo, ou fazendo aquele valeu, né, no próprio vídeo e deixando aí algum valor pra gente, tá? Mas a gente trabalha com amor em prol da cultura e da capoeira. Museu da Capoeira pela preservação da história e cultura. Esse é o lema da gente. E muito obrigado, aqui é o Mestre Marco Antônio, sou eu que faço tudo aqui nesse danado desse canal, viu? O cara estuda, lê, edita, monta, entrevista, divulga e etc. Rapaz, é pau na máquina. Vamos embora. Axé, galera, aí, capoeira é bom demais. Valeu!